Olá! Vejo com clareza que aquilo de que a igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis. A proximidade. Vejo a igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. É inútil perguntar a um ferido grave se tem o colesterol ou açúcar altos. Devem curar-se as suas feridas. Depois podemos falar de tudo o resto. Curar as feridas. Curar as feridas. E é necessário começar de baixo. A igreja, por vezes, encerrou-se em pequenas coisas, em pequenos preceitos. O mais importante, no entanto, é o primeiro anúncio. Jesus Cristo salvou-te. E os ministros da igreja devem ser, acima de tudo, ministros de misericórdia. O confessor, por exemplo, corre sempre o risco de ser ou demasiado rigorista ou demasiado laxista, relaxado. Nenhum dos dois é misericordioso, porque nenhum dos dois toma verdadeiramente a seu cargo a pessoa. O rigorista leva tudo na questão dos mandamentos. O laxista lava as mãos dizendo simplesmente isto não é pecado, ou coisas semelhantes. As pessoas têm de ser acompanhadas, as feridas têm de ser curadas. Como estamos tratando o povo de Deus? Sonho com a igreja mãe e pastora. Os ministros da igreja devem ser misericordiosos, tomar a seu cargo as pessoas, acompanhando-a como o bom samaritano que lava, limpa, levanta o seu próximo. Isto é evangelho puro. Deus é maior que o pecado. As reformas organizativas e estruturais são secundárias. Isto é, vem depois. A primeira reforma deve ser a da atitude. Os ministros do evangelho devem ser capazes de aquecer o coração das pessoas, de caminhar na noite com elas, de saber dialogar e mesmo de descer as suas noites na sua escuridão, sem perder-se. O povo de Deus quer pastores e não funcionários ou clérigos de Estado. Estas são as palavras do Papa Francisco, numa entrevista concedida no mês de agosto, às revistas dos jesuítas, a congregação da qual ele faz parte. Olá para todos vocês que estão em casa. Olá, Padre Guido. Essas, então, são as palavras provocativas do nosso encontro de hoje. É verdade, Simone. Boa noite, prezados amigos telespectadores. O Papa mostra uma grande sensibilidade diante da pessoa humana. Trabalhamos com um capital humano. E, portanto, o ser humano, mesmo com as suas fraquezas típicas, que mostra dia por dia, deve sempre ser objeto de grande consideração. O Papa, quando usa estes termos, mostra claramente que devemos resgatar a pessoa humana na sua dignidade. É muito fácil, a senhora falou muito bem, né? Citando uma postura de relaxamento ou de vanguarda. É muito fácil julgar. Uma crítica destrutiva ou construtiva está sempre na boca de todos. Mas tantas vezes acontece de manifestar um julgamento que despreza a dignidade humana. Exatamente. E o nosso tema, o tema do programa de hoje, tem a ver com esse processo de acolhida, de proximidade, porque nós vamos falar sobre os casais de segunda união, a questão da homossexualidade e também o papel da mulher na igreja. E como sempre, o Eclésia está inaugurando, já é o segundo programa ao vivo, na segunda-feira, a partir das 9h15, eu quero pedir a participação de cada um de vocês que está em casa. Você pode participar através do e-mail eclesia@rs21.com.br ou o telefone 19 3871 9620. Hoje, os nossos prêmios são para você que se tornar um sócio novo aqui na Rede Século XXI, que entrar em contato e disser, olha, eu quero ser um novo sócio, eu quero contribuir, está concorrendo ao quadro do Papa Francisco, trazido pela nossa equipe lá da Itália, também ao DVD A Maior História de Todos os Tempos e o livro Semeando um Novo País. Então, se você quer se tornar um novo sócio,
liga ou escreve aqui para a gente, fala, eu quero ser um novo sócio, a nossa equipe manda um boleto até a sua casa e você contribui com aquilo que você pode. E você está concorrendo a esse prêmio. Todos os que participarem do Eclésia de hoje, enviando um e-mail, perguntando, falando da sua experiência pessoal sobre esse tema que nós estamos colocando hoje, vão concorrer ao terço, que também a nossa equipe trouxe de Roma, que foi abençoado no dia 19 de março, na missa de posse do Papa Francisco, e o livro 40 Dias de Esperança, do padre Evaldo Trevisan. Então, esses são nossos prêmios de hoje. Ligue e participe, pergunte, esclareça, faça o seu comentário sobre essa temática. E agora, Padre Guido, nós vamos chamar um VT falando, então, quer dizer, com as colocações do Papa Francisco sobre uma igreja que acolhe o pecador. Confira. Durante a audiência geral na Praça de São Pedro, o Papa falou sobre contradições. Ele explicou que a igreja é santa, apesar dos pecados e falhas dos seus membros, incluindo os papas. Ele explicou que as pessoas não fazem a Santa Igreja, mas Deus sabe. Ele disse que é santo, porque a igreja não pode ser separada de Cristo. Através do Espírito Santo, os pecadores recebem a ajuda. C'è stata nella storia la tentazione. Ao longo da história tem havido a tentação de dizer que a igreja é apenas para o puro e para aqueles que vivem vidas completamente coerentes. E o resto pode ir embora. Mas isso não é verdade. Isso é uma heresia. A igreja é realmente santa, mas ela não rejeita pecadores. Nenhum de nós somos rejeitados. A igreja não nos rejeita, mas congratula-se com todos nós. A igreja também está aberta para aqueles que estão mais longe dela. Não ci rifiuta a tutti noi. Non rifiuta perché chiama a tutti. Li accoglie e aperta anche ai più lontani. O Papa diz que a compreensão do verdadeiro significado da santidade é a chave. A igreja, disse ele, não é um lugar para pessoas perfeitas, mas um lugar onde todos os pecadores, incluindo o Papa, podem estar à misericórdia de Deus. Ma padre, io sono un peccatore. As pessoas vão dizer, mas pai, eu sou um pecador, tenho pecados graves. Como posso pertencer à igreja? Eu digo, queridos irmãos e irmãs, é você quem o Senhor procura. Ele quer dizer, Senhor, aqui estou eu, apesar dos meus pecados. Alguém de nós é livre de pecado? Qualquer um, ninguém, nenhum de nós. Todos nós carregamos nossos pecados. Nessuno di noi. Tutti portiamo con noi i nostri peccati. Santidade não é para algumas pessoas, mas para todos. Para ser santo, o Papa disse que não é preciso fazer coisas extraordinárias. Que cosa posso fare io? Você pode perguntar, o que eu posso fazer? Sinto-me fraco, frágil e eu sou um pecador. Deus disse a você, não tenha medo da santidade. Não tenha medo de apontar alta e permitindo ser amado e purificado por Deus. Não tenha medo. Deixe o Espírito Santo guiá-lo. Ser abraçado pela santidade de Deus. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare della santità di Dio. Como de costume, por cerca de 40 minutos, Papa Francisco fez questão de fazer o caminho através da Praça de São Pedro em seu papamóvel para cumprimentar milhares de peregrinos. Muito bem, estão aí as declarações do Papa Francisco, todos nós temos espaço na igreja. Questão da casamento de segunda união, questão dos gays, papel da mulher na igreja. A igreja tem mudado a sua perspectiva, a sua visão sobre isso? Simone, deixamos bem claro o seguinte, a acolhida que a igreja deve reservar para as pessoas de segunda união. Disse há poucos instantes que nós temos a palavra pronta para julgar, para excluir e para condenar. É claro que Deus não criou um casamento de segunda união. É uma postura única e exclusivamente humana, inclusive aprovada
por vários governos do país, também no governo do Brasil, também da Itália. Mas Deus, quando criou o casamento, criou com aquela característica da indissolubilidade. Portanto, o casamento é para toda a vida. E nós sabemos o que a religião e a doutrina cristã reza, que quando um casamento, por motivos gravíssimos, não dá de ser continuado, a única coisa que também a igreja aceita é a separação dos dois. Mas a separação não autoriza os dois a formar uma nova família. A pessoa humana, na verdade, opta para uma segunda união. Aí começam os problemas, por o fato que não vive conforme a lei de Deus. Por muito tempo até a igreja abriu a boca, talvez condenando ou discriminando. Hoje o Papa deixa bem claro que a doutrina deve ser respeitada, mas a pessoa que humanamente é fraca e pecadora não pode ser excluída da igreja. Por isso existe hoje todo um caminho de acolhida desta pessoa, para sentir-se parte também integrante da vida da igreja. Não terá parte sacramental, mas não por isso deve ser rejeitada. O próprio Papa fala nessas situações de casamento de segunda união, do papel da mulher dentro da igreja, que ela não é apenas uma fazedora de coisas, mas que ela tem uma teologia da mulher por detrás disso. Também a questão homossexual, a questão dos gays. Ele diz, se Deus não julga, se Deus ama acima de tudo, se Deus fez a criatura humana livre, quem sou eu para dizer, para julgá-la? E ele fala, e é interessante no papel dele, da condição dele, não sabemos ainda como. Sim. Em várias situações ele diz, não temos uma resposta imediata, mas queremos provocar esse diálogo. Sim, e faz muito bem. É um novo desafio da igreja a respeito da valorização e da inserção da mulher dentro da igreja, da mesma estrutura. Quando se fala de inserção, vamos colocar também bem claro determinados limites, porque logo vem até aquela pergunta que o Papa mesmo respondeu: será que um dia nós teremos as mulheres sacerdotisas, digamos assim? Não. Deixou bem claro, não significa isso, mas uma valorização maior que devemos ainda estudar é possível. Isto aqui sim. A igreja, como o Papa fala, não quer ver a mulher somente como catequista ou a serviço da igreja, ajudando na missa ou na limpeza, etc. Mas ocupando mais determinadas tarefas, quais a igreja deve estudar. Antigamente, quando se tocava neste assunto, logo era colocado de lado, não. Aí o Papa chega a lançar novos desafios, valorizando a mulher a serviço da igreja. E nós vamos ver agora um VT falando sobre as reformas na igreja através do Papa Francisco. Confira. A entrevista do Papa Francisco à revista dos jesuítas, divulgada na quinta-feira, virou manchete em várias partes do planeta. As declarações ganharam destaque porque o chefe da Igreja Católica reconheceu abertamente que a instituição milenar precisa de reformas. Vamos para o intervalo e nós voltamos já sobre esse assunto. Aguarde.